Dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos começar a trabalhar um capítulo novo, Economia Global e Organizações Econômicas Mundiais. Vocês vão acompanhar esse capítulo comigo no livro didático de vocês, tá? Eu vou fazer pelo meu computador as aulas e vocês vão acompanhar em casa com livro e caderno aberto. Tudo que eu disser que não tiver no livro, mas que acrescenta na matéria, vocês devem anotar no caderno de vocês. Isso facilita o entendimento e na hora de fazer as atividades. Então, aqui está o capítulo 2 do livro. No livro de vocês vai ser página 24, tenho quase certeza, mas eu não posso afirmar, tá bom? Eu não estou com o meu livro físico aqui, estou só com o livro que eu estou usando pela internet. Então, aqui o capítulo 2, Economia Global e Organizações Econômicas Mundiais. Ficou péssimo, né? Não sei o que está acontecendo com essa caneta, ela não quer funcionar direito hoje. Eu até treinei, mas não adiantou muita coisa, não. Então, vamos começar a matéria. O fim da Guerra Fria e no início da década de 1990 marcou o começo da chamada Nova Ordem Mundial. Então, vamos rever a Guerra Fria rapidamente. Guerra Fria, ela recebe esse nome porque não houve um confronto armado entre os países envolvidos na guerra. Ela teve início lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e durou até a década de 1990. Então, durante todo o período da Guerra Fria, o mundo esteve dividido entre países capitalistas e países socialistas. Os capitalistas, eles eram administrados pelos Estados Unidos da América e os países socialistas pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, acaba a Guerra Fria, fim da década de 90, acaba junto com ela a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e surge uma nova ordem mundial, uma nova organização. Se até o final da Guerra Fria o mundo estava dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, com o fim da Guerra Fria, nós temos uma nova divisão dos países do globo. Lembrando que com o fim da Guerra Fria acaba também os países socialistas. Sobrevivem pouquíssimos, entre eles a gente pode citar Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, China, né? Mas são pouquíssimos países. Então, marcou o começo da chamada Nova Ordem Mundial, em que os fluxos de mercadorias, serviços e capitais tornaram-se ainda mais intensos com a integração dos países que eram socialistas ao mercado internacional. Então, os países eram socialistas, tornaram-se capitalistas e ingressaram no mercado internacional, no mundo inteiro. A palavra internacional refere-se a países do globo. A globalização atual, ao mesmo tempo que fez diferentes culturas interagirem, impôs uma série de hábitos de consumo semelhantes, como ingerir bebida das mesmas marcas, alimentar-se nas mesmas redes de fast food, assistir aos mesmos filmes e programas de TV, usar os mesmos aplicativos no computador ou ainda vestir-se e comportar-se socialmente da mesma maneira. O mundo nunca se viu tão próximo e, por vezes, tão parecido, como se pode constatar, por exemplo, nas diversas redes sociais da internet. Então, eu mandei para vocês uma videoaula explicando esse tema aí. Então, o que é globalização? É o processo de aprofundamento da integração econômica, social e cultural da comunicação entre os países do globo. No quadro abaixo, vemos as tendências que eram previstas para o mundo digital no ano de 2018, no contexto do mundo globalizado. Então, quais eram as tendências para 2018, 2 anos atrás? A inteligência artificial. O desafio é proporcionar sistemas que aprendem, adaptam-se e agem autonomamente. Então, os robôs teriam independência. Realidade misturada. Com experiência imersiva, a realidade misturada expande as funcionalidades das realidades virtual e aumentada.
e poderá ser encontrado em capacetes, óculos, smartphones, tablets e sensores de ambientes. Blockchain. A tecnologia está ultrapassando o mundo das criptomoedas, tem potencial de aplicação de administração pública, distribuição de mídia e verificação de identidades. Inteligência artificial mais internet das coisas. Neste ano deverá haver um avanço da incorporação da inteligência em veículos, organizações, casas e cidades conectadas. A combinação da inteligência artificial e a inteligência artificial da internet ajudará as máquinas a coordenar melhor recursos físicos e humanos. Coisas inteligentes, né? A inteligência artificial está possibilitando o desenvolvimento de coisas inteligentes, automóveis que estacionam sozinhos, robôs, drones, enriquecendo já as funções de objetos existentes. Cibersegurança. Após constantes ataques no ano de 2016, a segurança estará em foco em 2018 e surgirão sistemas mais inteligentes, resultando em camadas mais seguras. Tarefas e raciocínio. Espera-se que as empresas em um futuro próximo passem a utilizar a inteligência artificial para fazer tarefa de raciocínio, orientada por dados, reduzindo significativamente o tempo de produção. Fonte aberta. Tecnologias de código aberto estarão ainda mais em evidência e serão um importante atrator de investimentos. Isso seria em 2018. Nós estamos em 2020 e a maioria disso aí já acontece na nossa vida. Graças à internet, vocês conseguem ter aulas online. No momento em que nós estamos vivendo o isolamento social. A nova ordem mundial. O que seria nova ordem mundial? Nova organização mundial. Como que o mundo passa a se organizar a partir do início dos anos 1990? Então, no início dos anos 1990, o mundo passou a se configurar de acordo com a chamada nova ordem mundial, que substituiria o extinto mundo bipolar da Guerra Fria, onde os países estavam divididos entre países capitalistas e países socialistas. Nesse novo contexto político, os Estados Unidos surgiram como grande potência econômica e militar. Então, no início da década de 1990, os Estados Unidos se despontam aí. Outros países mantiveram uma importância no cenário mundial. Que países eram esses? A Alemanha e o Japão, por exemplo. Mas sem condições de contrapor a influência dos Estados Unidos nas decisões de organizações internacionais. Então, eles podem até se despontar, mas não conseguem enfrentar os Estados Unidos. Esse fator também contribuiu para a difusão do modo de vida estadunidense, sobretudo por intermédio do cinema, influenciando padrões de conduta no mundo todo. Se a gente parar para pensar, realmente faz sentido tudo isso. A globalização e a mundialização. A partir da segunda metade do século XX, as grandes empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços, bancos, hotéis, restaurantes, companhias de telecomunicações, começaram a instalar filiais em vários países. Esse processo ficou conhecido como mundialização ou internacionalização do capital e da produção. Um exemplo dessas empresas aqui no Brasil é a TIM, a Vivo, a Claro, né, a Oi Telemar, eu acho que hoje é só Oi, nem é Telemar mais. São empresas que se instalaram, né, na nossa região. O Ibis, rede de restaurante, a gente pode citar uma rede de fast food, né, no caso aí, Barbacena Burger King, tem também McDonald's, bancos, Santander, Itaú Unibanco e assim por diante. Com a globalização, o processo de expansão do capitalismo constituiu a chamada economia global, que teve a tecnologia como propulsora. Dentre as características estão o crescimento do comércio internacional, a rápida expansão dos fluxos e o aumento das interrelações dos países. O termo mundialização tem sido usado para denominar a fase atual da internacionalização do capital.
Algumas leituras consideram globalização e mundialização como palavras sinônimas, ou seja, têm o mesmo significado. Outras utilizam o termo mundialização para denominar o processo de fusão do capital distribuído entre os diferentes países, por meio da atuação das empresas transnacionais. Então, vamos recordar o que é uma empresa transnacional. É aquela empresa que tem a matriz em um país e filiais espalhadas por outros países do globo. Um exemplo de uma empresa transnacional, por exemplo, é a Coca-Cola. Por fim, há leituras que consideram a globalização como a atual fase da mundialização. Então, considero que a globalização é hoje, inserida em um processo histórico mais amplo, iniciado no período das grandes navegações, lá nos séculos XV e XVI. Tal processo provocou profundas mudanças nas relações sociais e econômicas entre os países. Então, se eu fizer a seguinte pergunta para vocês: quando teve início a globalização? Lá no século XV e XVI, quando os europeus resolveram conquistar o resto do mundo. Né? Então, a primeira forma de globalização, ela era cultural, depois ela se comercializou, né? Porque eles levavam o produto daqui, a matéria-prima daqui, produziam na Europa e traziam o produto pronto para nos vender. Então, aqui nós temos uma ideia transformações na produção. Então, vamos analisar esse infográfico aqui. Mundialização da produção. Empresas sediadas em países ricos, mas com filiais em outros países, tomam decisões estratégicas sobre a produção, o que produzir, quando e onde produzir. Também investem em propaganda com o objetivo de despertar no consumidor o desejo de comprar o que elas vendem e estabelecer uma identidade entre o produto e o cliente. A gente liga a televisão às 7 horas da manhã e já começa a ser massificado pelas propagandas de empresas transnacionais, né? Em especial, a gente tem as propagandas da Coca-Cola, da Nestlé, da Avon, deixa eu ver uma outra propaganda que chamou muita atenção, propaganda de automóveis, né? E eles fazem de tudo para que nós nos identifiquemos com o produto que eles vendem. Então, como que funciona esse esquema aí? Então, vamos entender aqui. Telecomunicações. A expansão das empresas de telecomunicações com o emprego de satélites e outras inovações permite a transmissão de dados em altíssima velocidade. País A, sede da empresa X. X busca colocar suas fábricas em lugar onde possa ter baixos custos de produção e, desse modo, conseguir boas margens de lucro. País C, empresa Z, filial de X. A empresa X, instalada no país A, decide produzir um novo modelo de tênis. Em sua matriz, ela desenvolve o projeto com as características do novo produto. Após aprová-lo, ela encaminha os modelos pela internet para a empresa Y. Aí a empresa Y vai fazer o desenvolvimento do protótipo e ela está instalada no país B. Ela recebe os modelos, fabrica os protótipos e os encaminha para a produção na empresa C, instalada no país C.
Atrativos. O país C é pobre ou emergente. Ele fabrica o tênis com matéria-prima recebida ou originária do próprio país. As empresas estrangeiras instaladas no território se beneficiam da mão de obra e das matérias-primas baratas, da redução de impostos oferecidos pelos governos locais, da legislação e da fiscalização pouco rigorosa sobre as condições de produção e, por fim, de um crescente mercado consumidor em escala local e global. Transporte. Os produtos de acabados são colocados em contêineres e embarcados para os centros de distribuição da empresa X, que pode ser em um dos 3 países, o A, o B ou o C. Mercados. O tênis do novo modelo são vendidos em vários mercados, incluindo todos os países do esquema. O país A, o país B e o país C. Esse tênis aqui provavelmente é o tênis da Nike, né? A gente já sabe que a fábrica da Nike, a matriz é lá nos Estados Unidos, eles sempre fizeram os protótipos, mas nunca produziram nenhum tênis lá. Eles procuram países pobres com mão de obra farta e barata, e também com oferta de matéria-prima. Muitas vezes, quando a gente compra um tênis da Nike aí por R$ 600 numa loja, a gente está comprando uma borracha que saiu lá da Amazônia, que está no solado daquele tênis. Só para vocês terem ideia de como que é o lucro deles. As grandes corporações e as transnacionais. Hoje, há grandes empresas que atuam ao redor do mundo, são as chamadas transnacionais ou multinacionais. Essas corporações geralmente têm sede em um país com maior desenvolvimento e as filiais são distribuídas por outros países. Então, é a matriz, mãe, filiais, filhos. Elas podem ser de diversos ramos: montadora de automóveis, petrolíferas, de bebidas, empresa de fast food, de roupa, entre outros. Os países onde estão instaladas as suas filiais oferecem uma série de vantagens que reduzem o custo da fabricação do produto, como mão de obra barata, matéria-prima barata também. Então, além dessa mão de obra barata e da matéria-prima barata, gente, eles também não encontram fiscalização rigorosa do governo, por exemplo, em termos de meio ambiente. Em troca, o que as transnacionais oferecem para a gente? Emprego e geração de renda local, né? No entanto, as decisões dessas empresas são tomadas lá na sede e os direitos dos trabalhadores nos países que recebem as filiais, em geral, são muito mais restritos que nos países ricos. Então a pessoa fala assim: nossa, meu pai trabalha numa empresa multinacional ou transnacional, como queiram. Ele tem plano de saúde, tem assistência funerária, ele tem vale alimentação, vale transporte. Nós todos somos dependentes dele, então a gente tem direito a tudo lá dentro. No período de férias, né, a gente pode frequentar os clubes, etc. e tal. Então a nossa empresa é maravilhosa. Meu pai ganha lá R$ 2.000. Aí a gente acha: nossa, tá bom pra caramba, né? Ele trabalha, tem todos os benefícios, mas no fundo, se essa empresa fosse pagar um funcionário no país de origem, R$ 2.000 não pagava nem metade do salário dela. Então, na verdade, nós somos mão de obra muito barata. E eles cuidam da saúde do funcionário, por quê? Porque o funcionário não pode alegar que faltou de serviço, porque gripou, ele ganhou a vacina da gripe. Ele não pode faltar porque o filho dele está com muita febre, né? Porque ele tem aí um plano de saúde e a esposa pode levar esse filho ao médico e assim sucessivamente. Então, na verdade, ela explora mais do que ajuda. A expansão das transnacionais ampliou a produção em escala global e o comércio mundial de mercadorias e de serviços. Por vezes, o faturamento dessas empresas globais é maior que o produto interno bruto de muitos países, o que lhes confere grande poder de influência sobre o governo nacional. Então vamos pensar aqui, ó, produto interno bruto. É toda a riqueza gerada por um país no período de um ano. Muitas vezes o que uma empresa transnacional fatura é maior do que o produto interno bruto do país. Então, ela acaba influenciando na forma como presidentes de determinados países administram esse território. Faturamento das 10 maiores empresas do mundo no ano de 2018. Walmart
ele faturou, no ano de 2018, 500 bilhões de dólares. State Grid, 348 bilhões de dólares. Sinopec, Grupo Sinopec, 326 bilhões de dólares. Não vou ler todos não, viu, gente? A Volkswagen, 260 bilhões de dólares. Então, não é pouco dinheiro não, né? O faturamento deles está bom demais. A influência de uma empresa transnacional na economia do globo. A globalização do capital, no caso aqui, capital significa dinheiro, e da produção permitiu expandir e consolidar a influência das empresas transnacionais na economia global. A expansão e a consolidação dessas empresas ocorreram principalmente depois da Segunda Guerra, quando as mesmas, que geralmente atuavam nos países com maior desenvolvimento, passaram a investir em países de desenvolvimento emergente. País emergente é aquele que está se industrializando, é o caso do nosso país. Além de encontrar matérias-primas e mão de obras baratas e abundantes, havia uma busca de sistemas fiscais favoráveis. As legislações trabalhistas e ambientais moderadas, ou às vezes até inexistentes, a economia de impostos por meio de estratégias fiscais e os mercados consumidores em potencial faziam com que essas empresas viessem para países emergentes. A Mercedes-Benz, quando veio para a gente fora, ela teve uma isenção fiscal de 10 anos de impostos no estado de Minas Gerais. Então, esse é um tipo de benefício que faz com que a empresa venha para país pobre, né? Um dos, né? A gente viu vários aqui, ó. Então, quais são os benefícios? Vai aqui de além até baixo custo. Tudo isso aqui dentro é benefício que a empresa encontra em país emergente. Atualmente, além das transnacionais dos países com maior desenvolvimento, existem milhares de empresas com sede em outros países, por exemplo, sul-coreanas, indianas, mexicanas e brasileiras. As transnacionais concentram o poder capaz de influenciar governos nacionais e condicionar a relação entre os países. Em razão do poderio econômico das transnacionais na economia global, é cada vez mais difícil para os governos estabelecer regras para a atuação dessas empresas. Transnacionais ou multinacionais? As empresas podem ser transnacionais ou multinacionais. Transnacionais ultrapassam o país de origem, uma vez que instalam filiais em outros países, geralmente em desenvolvimento, onde exploram recursos e mão de obra. O termo multinacionais é utilizado para caracterizar empresas formadas por diferentes grupos e de várias nacionalidades. As maiores empresas transnacionais se distribuem atualmente em diferentes pontos do mundo. Na foto, a gente pode ver uma empresa ocidental na China, cuja arquitetura apresenta elementos tipicamente orientais. Transnacionais, concorrência e parceria. Duas características atuais do processo da transnacionalização das empresas são a concorrência e, ao mesmo tempo, a cooperação entre elas, por meio do truste, holding e cartel. Truste, fusão e incorporação de empresas para dominar determinada oferta de produtos ou serviços. Um exemplo é o grupo Time Warner, gigante da área de comunicações. Holding, empresa criada para administrar diversas empresas, formando-se um grande grupo. Ela possui a maioria das ações do grupo. A empresa chinesa de energia elétrica State Grid é um exemplo de holding, que a propósito vem se expandindo ao redor do mundo. Em 2018, ela era detentora de 12 concessionárias brasileiras de transmissão de energia, o que evidencia a ascensão chinesa no atual cenário econômico internacional. Cartel, associação ou combinação entre empresas, em geral de um mesmo segmento, para garantir o controle da produção e dos preços. Cada empresa conserva a sua administração independente, mas eles combinam o preço de produto e aí eles eliminam os demais concorrentes. Petrobras, uma transnacional brasileira. Criada em outubro de 1952, a Petrobras, Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, é uma das maiores empresas brasileiras. Ela atua em várias áreas do setor energético, desde a exploração de gás e petróleo até a sua distribuição.
passando pelo refino e pelo abastecimento. A empresa é detentora de uma das tecnologias mais avançadas na exploração do petróleo em águas profundas. Em 96, ela colocou o Brasil no grupo dos 16 países que produzem mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. E em 2017, a produção diária chegou a 2,79 milhões de barris de petróleo, optando por captar recursos por meio da venda de parte de suas concessões no Nordeste brasileiro. Bom, agora eu vou passar uma tarefa para vocês. Vocês vão resumir os pontos principais da aula de hoje. Ok? Então, o que vocês vão falar para mim? Vocês já definiram para mim o que é globalização. Eu não vou pedir isso mais uma vez, porque não faz sentido. Vocês vão fazer para mim o que definir nova ordem mundial, transnacionais, multinacionais. Desculpa. Quais são as vantagens encontradas por uma empresa transnacional se instalar em um país pobre? Quais são as vantagens encontradas por uma empresa transnacional ao se instalar em um país emergente ou subdesenvolvido? Fale resumidamente sobre a transnacional brasileira. Vou fazer bonitinho aqui para vocês, tá? Colocar uma letra grande. E aí vocês vão fazer isso aqui para mim. Fez, tira uma foto, manda para o meu privado. Tenha uma boa tarde, bom trabalho para vocês. Aguardo as respostas até amanhã por volta das 17 horas. Fiquem com Deus.